Tudo que Jesus fez na terra foi como homem. Então ele mostrou, as pessoas fazem, as pessoas dizem, Jesus fez sinais e milagres para mostrar o que Deus é capaz de fazer. Na verdade não, porque no Antigo Testamento você já tem demonstrações incríveis e poderosíssimas do que Deus é capaz de fazer. A própria criação por meio da fala. Você tem lá Moisés saindo do Egito, levando um povo inteiro sem uma guerra ser travada. Isso nunca mais aconteceu na história geopolítica do planeta. Foi a única vez que um povo escravo levanta e vai embora, porque Deus interviu. Então você vê as pragas, você vê depois Josué vencendo os gigantes. Você tem um monte, maná, o povo alimentado com maná, com codorniz. O Antigo Testamento ele é pleno e completo em demonstrações do poder de Deus. Então Jesus não veio mostrar o que Deus pode fazer. Jesus veio fazer algo mais, ele veio mostrar o que o homem devidamente relacionado com Deus pode fazer. Por quê? Porque ele veio como homem. Tudo que ele fez foi como homem. Jesus, ele veio como homem e não deixou de ser Deus. Esse é um dos grandes mistérios da eternidade. Jesus na terra era 100% homem e 100% Deus. Então ele abriu mão de prerrogativas da sua divindade, mas sem nunca deixar de ser Deus. Ele se despojou daquela glória. Ele abriu mão da glória na terra e da adoração dos anjos para sofrer a humilhação dos homens. Ele abriu mão do trono, trocou o trono por uma cruz. Ele trocou aquele ambiente todo por uma manjedoura. Então ele veio em forma humana. E quando ele vem em forma humana, ele se despoja dessa glória. Lá na oração de João 17, ele ora: Senhor, cumpri a minha parte aqui. Me devolve aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então ele tinha essa glória, ele abriu mão da glória e veio como homem. Então tudo que ele fez, ele não fez usando poderes que ele tinha antes de vir para esse mundo. E tanto é que os milagres no ministério de Jesus, eles só começam depois que Jesus foi batizado. Não teve milagre nenhum antes dele ser batizado com 30 anos. E o que aconteceu no batismo de Jesus? O Espírito de Deus desceu sobre ele e permaneceu sobre ele. Então, por que Jesus fez o que fez? Porque como homem ele se relacionou devidamente com o Espírito Santo. Então, os líderes, os pastores têm que buscar viver o mesmo. Por que Jesus conseguiu pregar e ensinar de maneira tal que o mundo se maravilhava? Jesus começou o ministério dele criando um contraste incrível entre os ensinamentos dele e os dos escribas. Os escribas eram os mestres da lei, os professores, os intérpretes, eles explicavam os pontos difíceis da lei, elucidavam, mostravam a extensão daqueles ensinamentos. Só que aí vem Jesus, e ele começa a pregar e o povo fica maravilhado. Eles botam a pregação dos escribas com a de Jesus em comparação e acabou, Jesus é muito mais legal. E por quê? E com a simplicidade que ele vinha. Exatamente. Mas o porquê que eles se maravilharam não foi da simplicidade. Foi porque Jesus pregava com autoridade. Jesus pregava com a autoridade de quem tem a experiência, de quem vive o que está pregando. Porque ele ensinava sobre fé, mas daqui a pouco ele curava o enfermo. Então, onde ele pregava, os sinais o acompanhavam, os milagres acompanhavam. E o povo nunca tinha visto isso. Por isso que ele arrebanhou multidões. Agora, por que Jesus, como homem, conseguiu fazer isso? Primeira pregação de Jesus, ele está lá em Nazaré, ele sobe no púlpito da sinagoga num sábado, na cidade onde ela era conhecida. Ele abre o rolo de Isaías, ele começa a ler o texto que diz, Isaías 61, eu fui ungido, eu fui separado, eu fui ungido para libertar cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Então o que ele estava mostrando? Eu fui separado, eu fui ungido, é por causa de uma unção que está sobre mim que eu consigo fazer o que eu faço. Em Lucas, aliás, em Atos, Lucas escreve sobre Jesus, que Jesus fazia o bem, curava enfermos, expelia demônios, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Então Jesus deixou isso claro, tudo que eu faço é porque o Espírito Santo está sobre mim. O que ele mostrou para os homens? Vocês podem fazer o mesmo. Na verdade ele disse isso. Vocês vão fazer coisas iguais ou maiores àquelas que eu faço. Por quê? Porque vocês têm que aprender a depender do Espírito Santo. Então qual que era o segredo de Jesus como homem? Primeiro, santo. Tentaram achar pecado nele e não conseguiram. Ele não pecou. E segundo, absoluta, completa dependência do Espírito Santo. Tudo que ele fazia era direção do Espírito. Jesus orava em média 4 horas por dia, segundo alguns estudos. Com os discípulos acordavam, ele já estava retirado lá orando e buscando.
Então ele subia para o monte, se abastecia, quando ele descia para o vale, ele estava cheio do poder de Deus, ele distribuía aquilo que ele havia recebido de Deus, que é o mesmo que a gente foi chamado a fazer. E não só os pastores, que o pessoal diz, mas essa é a missão dos pastores. Na verdade não, na verdade se você se converte agora, amanhã ou no mesmo dia, você já é povo de propriedade exclusiva de Deus, você já é nação santa, você já é sacerdócio real. Em outras palavras, Deus conta com você para que o mundo saiba que ele é Deus. Deus conta com você para que você faça coisas igual ou maiores que Jesus, para que você seja na terra um reflexo dos céus. Então essa é a missão dos pastores e da igreja como um todo. Você viver esse padrão que Jesus estabeleceu. Então eu posso nunca fazer coisas iguais ou maiores que Jesus fez. Eu posso nunca alcançar esse lugar. Mas é impossível para mim me manter inerte a partir do momento que eu sei que ele fez isso como homem, que esse é o padrão que ele quer que eu ande. Se ele fez tudo o que ele fez, todos os milagres que ele fez como Deus, eu ainda fico super entusiasmado, estou aqui aplaudindo, estou dando glória, mas eu não posso fazer isso, eu não posso fazer o mesmo, eu não posso replicar, eu não posso repetir o que ele fez. Mas se ele fez como homem, então sou desafiado, eu sou compelido a viver igual. Eu não vou eu posso não conseguir, mas eu vou viver o resto da minha vida tentando fazer coisas iguais ou maiores àquelas que Jesus fez. Então foi com essa intenção que eu mergulhei de cabeça no meu ministério, porque eu tinha muitos questionamentos. Eu cresci na igreja, mas eu perguntava, mãe, por que Jesus curava e não cura mais? Por que nos dias de Jesus tinha milagres e agora não tem mais? E a resposta dela era uma resposta daquilo que ela havia aprendido. A igreja tradicional era cessacionista. O que isso significa? Esse movimento todo do Espírito Santo era só para aqueles dias. Então era a resposta que ela me dava. Isso era só para aqueles dias. E eu achava injusto. Criança, adolescente, falava, como? Os caras tinham cura, tinham milagre. Hoje é muito mais difícil e a gente não tem as mesmas coisas. Eu ficava super frustrado. Daí a gente lê na Bíblia que nenhuma palavra passará. E fala, então por que essa unção já passou? Você lê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, daí você começa a ter esses insights. Fala, poxa. Eu ficava com essa pulga atrás da orelha. Isso me frustrava, na verdade. Só que aí, nessa conversão, eu encontro o Espírito Santo e eu começo a conversar com ele começa a responder as minhas orações e eu descubro que as coisas que Jesus fez também podem acontecer agora se nós tivermos a mesma fé que os líderes da igreja primitiva tiveram. Então foi isso que me pegou, porque eu falei, poxa, como que Pedro depois alcançou esse nível que a sombra dele curava pessoas? Jesus não viveu isso, então Pedro chegou num nível que nesse momento aqui ele estava fazendo coisas maiores que Jesus fez, pelo menos diferentes daquelas que Jesus fez. A sombra de Pedro estava curando. E aí que eu comecei a me questionar, porque eu disse, os primeiros discípulos, eles não tinham a Bíblia. Parou para pensar nisso? O que eles viveram, escreveram o Novo Testamento. Eles escreveram o Novo Testamento. Então, eles não tinham uma cartilha para seguir, para saber como agir em cada decisão. Então, o que eles tinham? Por que Jesus no treinamento, ele teve 3 anos e meio para treinar um time que depois ia continuar a obra dele e que ia ter que demonstrar poder de forma sobrenatural. O que Jesus fez com eles? Além de ensinar, e pregar e as conversas informais que ele tinha, ele desafiava a fé desses discípulos a todo tempo. Ele sempre abordava a questão da fé e ele se irritava com a falta de fé dos discípulos. Até quando eu vou estar entre vocês, seus incrédulos? Porque a fé foi destinada a se desenvolver. Ela pode ser um grãozinho de mostarda aqui, mas ela tem que se desenvolver, ela tem que crescer. E quais são os meios pelos quais a fé cresce? Pelos desafios, pelas provações, os obstáculos. Primeiro, Bíblia, palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Então, Bíblia, que é a palavra logos de Deus, mas também a palavra rema, que é a palavra falada, que é o que o Espírito Santo está dizendo agora para a gente. Então eu tenho que ter profundidade na palavra, mas eu tenho que depender do Espírito Santo. Então as pessoas às vezes dizem, não, o que a gente precisa é de palavra, não é de experiências. E outros vão dizer, não, o que a gente precisa é de experiências, mas são rasos na palavra. E está errado, não é um ou outro, é um e outro. Se eu tenho uma boa teologia, essa teologia obrigatoriamente vai me levar a experiências. E por que a pregação de Jesus tinha autoridade?
Porque ele trazia experiência. Ele falava de fé e o enfermo era curado. Ele falava de fé e multiplicava comida. Então o povo, é verdade, não é só a teoria, ele vem com a prática. Então tem autoridade no que ele está dizendo. E é essa mesma autoridade que a gente precisa ter no nosso ministério, no nosso dia a dia. Porque como é que eu vou ensinar aqui que é nascer de novo se eu não nasci de novo? Sim. Como é que eu vou ensinar aqui que é o batismo do Espírito Santo se eu não fui batizado no Espírito Santo? Como é que eu vou ensinar sobre cura se eu nunca fui usado para ninguém ser curado? Como é que eu vou ensinar a expelir demônios se eu nunca passei por isso? Então a experiência é muito importante no processo todo. Sim. Então, pensa nisso, os apóstolos não tinham a palavra, eles não tinham o Novo Testamento. E eles viraram o mundo de ponta cabeça. Jesus está treinando os discípulos. O que ele fazia? Vocês vão prospectar nessas cidades e vilarejos, vão iniciar o meu ministério. Chega antes, começa a divulgar, leva cartaz, fala que eu estou chegando, chama os enfermos, vamos evangelizar. E ele enviou, não só os 12, ele enviou 70. Os 12 ainda não estavam preparados. Os 12 ainda estavam com caráter falho. Eles estavam discutindo, Jesus falando que ia morrer, eles discutindo quem era o mais importante, quem ia sentar do lado deles. Eles estavam longe de estar prontos. Mas mesmo assim, Jesus os revestiu de autoridade para curar enfermos e expelir demônios. Por quê? Porque a intenção de Jesus era ensiná-los a depender do Espírito Santo. Porque se eles dependessem do Espírito Santo, até o caráter deles ia ser transformado. Então, às vezes, você fica em choque. Você fala, os obreiros que Jesus enviou para começar o ministério, para preparar a pregação deles nas cidades, nas nossas igrejas não iam ser nem da zeladoria. Como é que Jesus confiou essa autoridade para esses caras? Se os 12 não estavam prontos, imagina os 70. Ele manda os caras de 2 em 2. E o que ele fala? Era justamente para mostrar que não era pela força deles, né? E o que ele fala para eles? Não levem roupa, não levem comida, não levem dinheiro. Por que, Jesus? Era um treinamento. O que eles iam ter que fazer quando eles chegassem na cidade? Deu fome. Joelhinho no chão. Senhor, o que eu faço? Estou com fome. Me guia. E o Espírito Santo ia chegar e ia trazer uma solução para aquilo. Não tem onde dormir. Não tem onde ficar. Hoje a gente vai para uma missão, você sabe onde você vai dormir, você sabe o que você vai comer, você tem recursos financeiros. Os caras iam sem nada. Total e absurda dependência do Espírito Santo. E foi assim que ele formou esse time que lá na frente o representou de forma tão autêntica e verdadeira, a ponto de até o fim entregar a vida por ele, morrer martirizado, com exceção de João, simplesmente porque entenderam. Eles cresceram em fé, eles amadureceram em fé, eles não abriram mão da fé por nada, por perseguição nenhuma. Então esse é um ponto interessante para a gente também, porque é fácil você ser cristão quando está tudo dando certo.